Olá, bom dia a todos, graça e paz. É com grande alegria que estou mais uma vez aqui para juntos lermos e entendermos a palavra do Senhor. Hoje a nossa leitura está no dia 39 e hoje estaremos lendo Êxodo 39 a 40, Mateus 24, 29 a 51 e Salmo 30. Vamos fazer uma oração? Pai amado, Pai querido, muito obrigado por esse dia. Eu te agradeço por todas as bênçãos que tem derramado em nossas vidas, Pai. Venha abrir nossa mente, abrir nosso coração para que venhamos entender a Tua palavra, Senhor. Que tudo que será falado aqui, Senhor, em vez de ser direcionado por Ti, Senhor. Repreendo todo, Senhor, ataque do inimigo, Senhor, toda a fúria, Senhor, do inimigo contra nossas vidas, ó Pai. Que nada venha atrapalhar a nossa leitura, que possamos estar com a nossa mente e corações conectados a Ti, Senhor. Flui a Tua presença nas nossas vidas nesse momento, ó Pai. Nós te pedimos, te agradecemos por tudo. Amém. Vamos estar lendo aqui no primeiro versículo que diz assim: Com fios de tecido azul, roxo e vermelho fizeram as vestes litúrgicas para ministrar no lugar santo. Também fizeram as vestes sagradas de Arão, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então as costuraram nas ombreiras do colete sacerdotal como pedras memoriais para os filhos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. No 30. Fizeram de ouro puro o diadema sagrado e gravaram nele como se grava um selo, consagrado ao Senhor. No 32. Assim foi encerrada toda a obra do tabernáculo. A tenda do encontro, os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. No 42, os israelitas fizeram todo o trabalho conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Moisés inspecionou a obra e viu que tinham feito tudo como o Senhor tinha ordenado, então Moisés os abençoou. Então nós podemos ver aqui as orientações que o Senhor deu para Moisés para que ele fizesse o tabernáculo, como ele poderia fazer, as cores, as vasilhas que ele tinha colocado dentro do tabernáculo. Tudo foi de acordo com o que o Senhor quis. E tudo isso eu vejo que tem um grande significado, que logo mais adiante eu vou ler para vocês o significado de cada item aqui no tabernáculo. Êxodo 39 registra a conclusão da obra do tabernáculo, não apenas sua estrutura física, mas especialmente as vestes sagradas do sumo sacerdote, elaborados com fios de azul, púrpura, vermelho, pedras preciosas e diadema de ouro, com a inscrição consagrado ao Senhor. O capítulo enfatiza repetidamente a fidelidade à instrução divina. Fizeram tudo exatamente como o Senhor tinha ordenado. Essa obediência meticulosa não é o legalismo ritualístico, mas expressão de um coração que honra a santidade de Deus através da fidelidade aos detalhes. As pedras sobre os ombros dos coletes representam as 12 tribos carregadas simbolicamente diante de Deus pelo sumo sacerdote, imagem poderosa de intercessão sacerdotal. Uma coisa que me chama a atenção também, que eu achei muito interessante, são as cores das pedras. Por exemplo, o azul. O azul representava a santidade, o caráter de Deus, o céu e a divindade. A cor púrpura, que é o mesmo que o roxo. Cor de realeza, nobreza, majestade, simboliza Cristo como rei. Carmesim, que é o mesmo que vermelho, simboliza o sacrifício, sangue derramado e a humanidade. Os sinos representavam testemunho. Quando os sinos faziam barulho, é quando os sacerdotes se moviam. Então é assim que o povo sabia quando o sacerdote entrava lá na tenda do tabernáculo, porque era só eles que podiam entrar. E quando faziam barulho, eles sabiam que eles estavam lá dentro. Caso não fizesse barulho, significava que eles estavam mortos, né? Porque antes de entrar no tabernáculo, eles tinham que purificar suas vestes, purificar toda a sua vida, né? Para que eles entrassem purificados. E tinha romãs também nas vestes, que representava a vida transformada. As romãs representam fruto. O tabernáculo tinha 3 partes. Primeiro, pátio, lugar santo e santo dos santos. No pátio existia a aproximação, que era a aproximação do povo, que eles podiam estar observando como que acontecia ali.
No lugar santo era intimidade, onde os sacerdotes se dobravam diante do Senhor e buscavam a presença do Senhor. E já no Santo dos Santos era uma presença mais profunda que Deus manifestava ali naquele lugar. E tudo aponta para Jesus. O primeiro, o altar do holocausto, o sacrifício de animais. Jesus foi sacrificado, foi o sacrifício por amor a nós. O segundo, a pia de bronze, lavar as mãos, significa purificação. 3, o candelabro ou menorá, que significava a iluminação. Lá em João 8,2 fala, eu sou a luz do mundo. Jesus disse isso, não é verdade? O 4 é a mesa dos pães da proposição. Em João 6,35 fala que Jesus, eu sou o pão da vida. No 5, o altar de incenso, orações subidas até Deus. Em Apocalipse aparece que as orações do povo sobem como perfume diante de Deus. O 6 é o véu. Quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou. Mateus 27. Após todos podem se aproximar de Deus através de Jesus. Após esse véu ter rasgado, né, nós sabemos que todos nós podemos, na verdade, aproximarmos de Deus. Temos livre acesso, na verdade, de aproximarmos de Deus, de conversar com Ele, de orarmos e buscarmos Ele. Não precisa de sacerdote, não precisa de véu separando a nossa vida com a vida do Senhor. Sacrifícios também, não precisa de mais sacrifícios. Isso foi banido lá na cruz do Calvário, quando Jesus morreu. A partir do dia que ele morreu, da hora que ele morreu, o véu foi rasgado em amor a nós, para que nós venhamos ter acesso direto ao Pai. Amém? Dentro da Arca da Aliança ficavam as tábuas da lei, o maná e a vara de Arão. As tábuas da lei, isso aponta para Jesus como cumprimento da lei. O maná simbolizava pão da vida, que é Jesus. A vara de Arão, sacerdote eterno, ou seja, Jesus estava dentro representado por aqueles itens, que Jesus era a lei, era o pão da vida e ele é o nosso sacerdote eterno. Amém? Então, o altar significava sacrifício, a pia, purificação, luz, revelação, o pão, alimento espiritual, o incenso, oração, véu rasgado, acesso, arca, presença de Deus. Aleluias. Então, vamos para Êxodo 40. No 9, fala assim: unja com o óleo da unção o tabernáculo e tudo que nele há. Consagre-o juntamente com tudo que lhe pertence, e ele será consagrado. Assim, o 17, assim o tabernáculo foi armado no primeiro dia do primeiro mês do ano, do segundo ano. No 34, então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. 36, sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. O 37, mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam, só partiam no lugar em que ela se erguesse. 38, de dia a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel, em todas as suas viagens. Que grandioso era esse milagre, né? Da nuvem mostrar para o povo como que eles poderiam se mover. Ou seja, eles, através daquela nuvem, o Senhor estava representado naquele lugar. A glória do Senhor estava representada por aquelas nuvens, por aquela nuvem. E eles só podiam mover, ou seja, só podia andar, locomover, e através da nuvem. Se a nuvem ficasse lá no alto, eles seguiam ela. E a hora que ela ficasse em cima do tabernáculo, podia durar dias, meses, anos. O Senhor que determinava. Então o povo prosseguia avante. E eu vejo assim, como a trabalheira que era, né? De a pessoa
o pessoal montar o tabernáculo, a tenda, as pessoas saíram das suas tendas, teram que montar tudo de novo, colocar tudo no lugar como o Senhor pediu, assim quando a nuvem saía, né? Porque eles tinham que seguir de acordo com a nuvem. A orientação deles era a nuvem. E quando ela parava em cima do tabernáculo, eles tinham que ficar lá. Ou seja, eles podiam ficar lá por dias ou meses ou anos. No começo, com a graça renovada, a data escolhida no primeiro dia, no primeiro mês. Não é acidental, simboliza recomeço, nova criação, oportunidade fresca de caminhar à presença de Deus. A graça de Deus sempre oferece novos começos, não importa quantas vezes tenhamos que falhar. A unção como separação para um serviço sagrado. O óleo da unção, no verso 9. Não é perfume ritual, é símbolo do Espírito Santo que separa pessoas e objetos para uso exclusivo no serviço divino. Tudo que é ungido torna-se santo, não por valor intrínseco, mas por dedicação ao propósito de Deus. A glória que enche como a presença transformadora. A nuvem que enche o tabernáculo, no verso 34, é a mesma que guiou Israel através do Mar Vermelho, em Êxodo 13, 21 a 22. Presença contínua que agora habita permanentemente no meio do povo. Esta glória não é espetáculo para admiração, é poder transformador que santifica tudo que toca. A presença como guia diário. A nuvem não apenas habita, dirige, que está lá no verso 36 a 38. Israel não decide quando partir ou descansar. Segue a liderança visível de Deus. Esta dependência total ensina que a vida sobre a aliança não é autodeterminação, mas submissão contínua à vontade revelada de Deus. Voltando para os nossos dias atuais, aqui fala de obedecer, né? Nós devemos obedecer o que o Senhor tem para nós. Porque a desobediência, ela traz consequências à nossa vida. Nós sabemos muito bem disso. Que quando nós nos afastamos da presença do Senhor, nos afastamos do que Ele tem preparado para nós, desobedecemos a palavra do Senhor, há consequências. E vamos para Mateus 24, 29 a 51. Vou ler alguns versículos, que é o 29, o 30, o 33, 36, 42, 45 e 46. Irmãos, quando eu leio esse espaçado assim, eu creio que vocês também leem em casa. Então, eu acredito, né, que vocês têm que ler em casa, né? Porque se vocês não lerem o capítulo todinho e não entender, vai ficar difícil. Então, você tem que ler em casa, a gente tem que ler tudinho, né? Desde o início até o fim, os versos todinhos, para a gente ver o contexto também dos versos que estão a seguir, para vocês não ficar perdidos, tá? Então vamos lá, 29. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. 33. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que Ele está próximo às portas. 36. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. 42. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. 45. Quem é, pois, o servo fiel e sensato a quem seu Senhor encarrega de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? 46. Feliz o servo a quem seu Senhor encontra fazendo assim quando voltar. Então, aqui é uma palavra muito grandiosa, né, para nossas vidas. É uma palavra que para muitos assusta, né, porque aqui fala que acontecerá que o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz.
Então eu vejo isso aqui algo misterioso, né? Algo grandioso. As estrelas cairão do céu. Então, para muitos, isso será tenebroso, será um espanto de muita gente, desespero de muitas pessoas, né? Que não segue Jesus, que teve a oportunidade em vida de aceitar a Jesus como Salvador e muitas vezes negligenciou a palavra do Senhor, né? Muitas vão questionar por que que eu não ouvi, por que que eu não aceitei na época na ocasião que eu pude aceitar. Agora é tarde demais, o Senhor está voltando. Muitos não acreditam, infelizmente não acreditam nessa palavra. Mas nós sabemos que a nossa palavra é a nossa regra de fé, né? E como está escrito aqui, acontecerá realmente esses fatos. Os sinais cósmicos, como dissolução da ordem atual, a escuridão do Sol e a queda das estrelas, não são eventos astronômicos literais apenas, mas símbolos da dissolução de todo o sistema de poder, autoridade e segurança humana. Os cosmos inteiro será renovado para dar luz ao reino eterno de Deus. A vinda visível como consumação da história. Todas as nações verão o Filho do Homem. No verso 30. Garante que a segunda vinda não será evento secreto ou espiritualizado, mas manifestação gloriosa e pública, que toda a humanidade testemunhar, cumprindo da promessa de que todo joelho se dobrará, que está lá em Filipenses 2:10. A incerteza do tempo como motivação para a vigilância. O fato de que ninguém sabe o dia ou a hora, no verso 36, não é lacuna no conhecimento divino, mas sabedoria pedagógica. Manter os discípulos em estado constante de prontidão, como servos que aguardam seu Senhor voltar de uma festa de casamento. Então, nós viemos estar preparados para a volta do Senhor. Eu sei que os dias estão perdidos, a humanidade totalmente perdida. Estamos nos dias em que muitas coisas que acontecem, muitas vezes a gente fica meio perdido, meio sem saber o que fazer, mas eu acredito que o Senhor está conosco e declaro em nome de Jesus na sua vida que você venha estar firme nos caminhos do Senhor, que jamais venha se desviar dos caminhos do Senhor, por mais que as lutas estão aí, os problemas, as dificuldades, mas saiba que você tem um Deus grandioso, um Pai maravilhoso que te ama e te quer bem. Você é filho de Deus, saiba disso. Você foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Então não se assuste com as coisas que estão acontecendo, que na palavra do Senhor fala, né, que nos finais dos tempos haverá guerras, rumores de guerras. E isso não é o fim, mas isso é necessário que aconteça. Então, que nós não venhamos ficar abalados com essas coisas, com essas guerras que estão acontecendo, né? Essa, por exemplo, do Irã e Estados Unidos. Isso é cumprimento da palavra do Senhor. Que nós não venhamos estar abalados com notícias de televisão, de internet. Não, que nós venhamos nos apegar à palavra do Senhor. Muitos virão, falam coisas que não tem nada a ver com a Bíblia. Muitos profetas, falsos profetas, falaram coisas que enganaram até muitos escolhidos, como diz a palavra, mas nós estamos aqui para aprender que não venhamos desviar jamais da palavra do Senhor, que nós venhamos ficar firmes. E por isso que nós estamos fazendo leitura matinal, né? Para que venhamos entender a palavra do Senhor, porque quem conhece a palavra do Senhor não é enganado. Não pode vir profeta, falso profeta, o que for, pregar, falar, né, supostamente a palavra do Senhor, mas que o servo do Senhor, quando ele busca, quando ele medita na palavra, quando ele vive a palavra, ele não é enganado. Amém? O serviço fiel como evidência da esperança viva. O servo fiel é abençoado, não por sua vigilância passiva, mas por seu serviço ativo. Dá o alimento ao seu tempo, a espera pela vinda de Cristo. Deve produzir frutos de fidelidade prática, não apenas expectativa teórica. Então nós devemos, nos dias atuais, né, o que nós devemos fazer é pregar a palavra do Senhor, como diz Jesus, né?
Ele sempre nos ensinou, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, né? Para que todos estejam salvos. O máximo de pessoas que nós pudermos falar da palavra do Senhor, pregar, falar de Jesus, será bom, porque nós temos que lotar o céu, né, de pessoas, não deixar ir para o inferno, né? É nossa responsabilidade. Vamos estar lendo agora no Salmo 30. No primeiro versículo fala assim: Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste, e não deixaste que meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. Pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Esse versículo é bastante conhecido, né? No 7 fala assim: Senhor, com teu favor deste-me firmeza e estabilidade, mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. Isso aqui aponta para Jesus também na cruz, né? Quando ele fala: Senhor, Senhor, por que me desamparaste, né? Então, quando a presença do Senhor sai das nossas vidas, a gente fica aterrorizado, né? Porque a gente não tem para onde ir, não tem para onde correr. Porque se não tiver o Senhor na nossa vida, não tiver Deus nas nossas vidas, o que seremos nós? Não seremos nada. Estamos totalmente destruídos, totalmente perdidos. No 11 fala assim: mudaste o meu pranto em dança e a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Aleluia. Isso aqui o salmista Davi, ele está exaltando o Senhor, né? Porque o Senhor livrou ele. Por mais que as nossas dificuldades acontecem em nossas vidas, de repente acontece algo que a gente não goste, um problema, algo que dificulta a nossa vida, a nossa comunhão com Deus. Às vezes a gente se levanta de manhã, a gente não tá legal, né? Nós, seres humanos, acontecem essas coisas. Mas que nós devemos estar apegados ao Senhor Jesus e firmar nossos pensamentos, renovar nossa mente todos os dias, para que o inimigo não venha colocar coisa na nossa cabeça, colocar pensamento, colocar ideias malucas, ideias que não tem nada a ver com a palavra do Senhor. Que nós venhamos estar firmados na palavra do Senhor, tá? Aqui o livramento do abismo como experiência da graça. O abismo representa não apenas perigo físico, mas condição espiritual de separação de Deus, da qual somente Ele pode resgatar. A ira passageira versus o favor eterno. Sua ira só dura um instante, mas seu favor dura a vida toda. Não minimiza a seriedade do juízo divino, mas coloca-o em perspectiva eterna. A disciplina de Deus é temporária, seu amor é permanente. Esta é a base da esperança no meio do sofrimento. O rosto escondido como experiência da cruz. Quando escondeste o teu rosto, fiquei aterrorizado, que está lá no verso 7. Expressa a experiência mais profunda do crente, o sentimento de abandono divino que até Jesus experimentou na cruz. Deus meu, por que me abandonaste? Está lá em Mateus 27, 46. Esta experiência não significa a ausência real de Deus, mas permissão de Deus para que compreendamos nossa dependência total dele. A transformação do pranto em dança como promessa da ressurreição. Esta transformação aponta para a ressurreição de Cristo e nossa futura ressurreição, quando Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Apocalipse 21, 4. Esses 4 textos transformam um arco majestoso da obra de Deus, da conclusão fiel do tabernáculo, Êxodo 39, a descida gloriosa da presença divina sobre ele, Êxodo 40, a promessa da vinda gloriosa do Filho do Homem, que está lá em Mateus 24, e o cântico de Davi celebrando a transformação do pranto em alegria, que está lá no Salmo 21. E tudo isso aponta para Cristo.
Ele é o verdadeiro tabernáculo onde a glória de Deus habita plenamente. Ele é o sumo sacerdote que carrega seu povo sobre os seus ombros. Ele é o filho do homem que virá sobre as nuvens, com poder e grande glória. Ele é aquele que desceu o abismo e ressuscitou vitorioso. E ele é aquele que transformou o pranto da cruz na alegria da ressurreição. Ele é o servo fiel que alimenta seu povo com o pão da vida. Aleluia. Hoje Deus convida você a ser fiel nos detalhes, não nos perfeccionismo religioso, mas por amor a Deus, que se importa com cada aspecto de sua vida. Esperar sua glória não com ansiedade angustiada, mas com confiança tranquila de que Ele habitará no meio do seu povo. Vigiar com esperança, não por medo do juízo, mas por amor ao noivo que voltará buscar sua noiva. Confiar na transformação não é por otimismo humano, mas pela certeza de que Deus, que ressuscitou Cristo, transformará também o seu pranto em dança. Até aquele dia, continue fiel, continue esperando, continue vigiando, continue confiando, porque aquele que prometeu é fiel. E sua glória virá, não apenas sobre o tabernáculo, mas sobre toda a terra, quando Cristo reinar para sempre. Amém. Tenham todos um excelente dia. Até mais. Que Deus abençoe.